Roberto Mesquita, Ecovox TV, estou aqui de volta. Eu gosto de contar histórias, porque tenho histórias para contar, certo? A minha vida cheia de histórias, porque durante muito tempo eu trabalhei em quase todas as redes de televisão, com exceção da Globo, as outras sim, certo? Mas aprendi muito também, certo? Uma vez eu estava fazendo o Pinga Fogo na TV Tupi, junto com o Zé Milton Ribeiro, junto com o saudoso Almir Guimarães, certo? E o convidado, quem era? Era um líder sindical chamado Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem, foi uma entrevista muito boa. Eu confesso que eu fiz uma pergunta que talvez não devesse fazer na época, mas o ímpeto do repórter é levar isso. A situação era muito difícil, complicada politicamente, etc., ditadura. Eu olho para o Lula e digo assim: Lula, você é comunista? Ele olhou para mim, ele é muito esperto, né? Ele olhou para mim e disse assim: sou metalúrgico. E você, Mesquita? Aí eu falei: aqui quem pergunta sou eu. E ficou nisso, risada para cá e para lá, e foi mesmo em frente. Quando acabou o programa, ele me pediu carona para que eu levasse a Santo André, a São Bernardo, perdão. E nós fomos e ficamos num barzinho em frente ao sindicato, que ele era, na época, sindicalista, né? E ficamos conversando. Tomamos caipirinha, ficamos até 4 da manhã batendo papo. E realmente o papo do Lula já era muito interessante, hoje é bem melhor, né? Aí ele começou a conversar comigo, começou a falar, né, das histórias, e eu disse isso em off, naturalmente, não era jornalista ali, mas era um cara que estava junto. Falei: Lula, você não acha que você, às vezes, é radical demais e isso pode prejudicar você? Ele falou: Mesquita, radical é um cara que vai ao fundo da raiz. E nesse aspecto eu sou radical, eu vou ao fundo da raiz. Eu lamento sempre a miséria, a pobreza, porque a minha vida foi assim. Eu sei o que é viver nos porões. Eu sei o que é morar num espaço onde tem 30 pessoas morando e onde se disputa de manhã a forma de tomar banho, porque tem aquela fila. Entendeu? Então, veja. Agora, é claro que eu sei muito bem da importância de negociar. Aí ele falou: veja, eu negocio com patrões. Agora, lógico, quando eu estou negociando com patrões, eu estou buscando fórmulas de ajudar alguém. Isso não quer dizer que eu sou aliado deles. Não, mas eu vou buscar o melhor para os trabalhadores. Entendeu? Então, eu não me preocupo com essa questão de ele negocia, ele faz acordo. Não, eu faço acordo se for para ajudar. Tempo depois, eu liderei a greve dos funcionários da TV Tupi. Vocês se lembram da TV Tupi? E eu, junto com o Alberto Freitas, com o Gama, outros, tá? Enfim, fizemos o Sindicato dos Radialistas na época. Aí, a coisa estava se expandindo, a greve muito forte. Nós estávamos com 6 meses de salários atrasados naquela época, uma loucura. Não recebíamos. E o patrão era o João Calmon, que era senador biônico. Você sabe o que é senador biônico? Naquela época, o cara era nomeado pela ditadura. Não é precisava de eleição, não. Nomeado. Era uma forma de aumentar a bancada dele. E o senador biônico era João Calmon. Então, naquelas coisas todas, aquelas desavenças todas, aí de repente eu recebo um telefonema do Betinho. Betinho era irmão do Enfio, trabalhava na Globo. Aí ele disse: Mesquita, o Roberto Marinho
quer conversar com você sobre a greve. Eu falei, você está brincando. Está brincando. Como assim? Não, ele quer. Se você quiser, ele lhe atende amanhã no Rio. Estava em São Paulo, né? E se você quiser também, nós tiramos até a passagem para você, etc. Não, se eu tiver de ir, eu vou de ônibus. Eu vou pagar com meu dinheiro. Porque naquela época tinha aquele problema todo com a Globo, que existe até hoje. Você não pode negar, e hoje é complicado também, entende? Aí me veio na minha cabeça, eu falar com o Roberto Marinho, eu conversar com a Globo. Meu Deus! Mas aí eu me lembrei do Lula. Negocie para defender os interesses do trabalhador. E eu fui ao Rio de Janeiro. E eu entrei na sala do Roberto Marinho. Eu conversei, lógico, ele conversava, ele queria tirar de mim para ver qual era a minha posição ideológica, aquelas coisas todas, que eu percebi também. E lógico, e nessa hora eu desviei o assunto, conversei outras coisas, mas falhava sempre da greve. Até que ele chama o Otto Lara Rezende, que era imortal da Academia Brasileira de Letras, e que trabalhava para ele, e falou, Otto, faça uma entrevista com este rapaz. Ele sabe o que quer. É evidente que eu sabia naquela oportunidade que o interesse dele era destruir a TV Tupi. Porque a TV Tupi era grande concorrente. Mas a TV Tupi já estava destruída por aqueles condôminos, aquelas figuras que só sugavam a TV e os empregados estavam todos desesperados sem receber salários. Era uma situação terrível. E veja, e era a época da ditadura, a gente tinha que conviver com gente como Golbery. Eu estive 2, 3 vezes com ele, com o ministro Golbery. Aquela figura nefasta. Você veja como é difícil nesse momento. O Roberto Marinho abriu as portas da Globo, eu dei entrevista para Gabriela, fui falar com o Boni, enfim, abriu. E me deu 20 minutos na TV Globo, no Jornal da Globo, para falar da greve. E eu falei, eu joguei o verbo mesmo, e a partir dali nós começamos a ganhar a greve, certo? A partir dali também foi quando o ministro Golbery chamou o ministro das Comunicações, Haroldo, sei lá, Ferreira Haroldo, não me lembro, Veloso, Haroldo, sei lá, ministro das Comunicações. Também, aí começaram a conversar, o Papa ia chegar, e quando o Papa ia chegar, ficaram mais melindrados, porque aqueles funcionários da Tupi, todos estavam deitados no Salão Nobre do Congresso Nacional, apoiados por algumas figuras, certo? Como o Freitas Nobre, que foi um saudoso Freitas Nobre. Mas existiam também outras figuras que iam lá para tentar nos destruir. Mas ganhamos a parada. Eu estou contando isso para mostrar para vocês que muitas vezes negociar é um caminho. Você não tem como. Aí eu vejo Lula, Alckmin. Porque tem muita gente falando, não, Lula, Alckmin. Não tem essa. Hoje, como na época da ditadura, nós estamos vivendo um momento onde as forças democráticas têm que estar unidas contra o mal comum. Ah, mas ele era contra. Ela contra ontem, não é contra hoje. O cara que votou no Bolsonaro e que está arrependido, para mim, não é um inimigo, é um cara correto, que botou a cabeça para funcionar. Errar é humano, persistir no erro, sim. Então, essas negociações são sempre importantes. E não adianta a gente querer dizer assim, não podemos ser. Hoje, por exemplo, tem uma coisa aí que eu nem quero falar muito, porque quando fala, as opiniões são tão diferentes, certo? Mas se você pensar na guerra da Ucrânia, talvez, se não houver negociação, não vai ter fim. E todos vão ser prejudicados, como disse a Dilma uma vez. Todos serão prejudicados. Foi profética, entendeu? Enfim, as eleições no Brasil têm que seguir esse caminho, sim. O Lula está perfeitamente certo e coerente
Porque desde aquela época ele já falava isso. Coerente. Ele fez isso na eleição passada com o industrial, o Alencar, que foi o vice dele, e que não deu nenhum problema, e está sendo correto agora quando traz o Geraldo Alckmin para perto dele para mostrar que existem forças necessárias para buscar o mal maior. E o Brasil precisa sair dessa situação difícil e chegar a um caminho certo. Ecovox TV luta pela redemocratização do Brasil e para que ele possa voltar a ser a sexta economia do mundo. Se inscrevam e comentem com seus amigos. Olha, tem o Mesquita está aí com a Ecovox TV, tá bom? Um grande abraço a todos. Me alonguei um pouco hoje, mas precisava contar a história inteira.